Paz do Senhor a todos. Este é o canal Apenas 7 Minutos. Eu me chamo Elaine Bertal Costa, para quem não me conhece. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que eu creio que vai falar em nossos corações, que realmente o Senhor ele vai nos fortalecer, nos animar, para que nós continuemos a nossa caminhada na nossa vida cristã e também como ser humano, né, na nossa sociedade que está tão corrompida, que está tão muitos dias, né, estão tão tristes, tão desiludidos devido a tantos acontecimentos que têm acontecido na atualidade. Mas o Senhor ele sempre tem uma palavra de esperança para a nossa vida. O Senhor ele sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra que talvez o ser humano não vai ter para nós, mas o Senhor ele vai ter, né? E que mesmo você indo em busca, eu e você indo em busca de outros recursos que não são ilegais, que não são incorretos, mas nós não conseguimos muitas vezes resolver. Mas o Senhor, ele com certeza, ele consegue resolver tudo. A palavra de Deus diz que para ele não há impossível. Para o nosso Deus não existe impossível. Então, diante disso, o Senhor tem me dado uma palavra, eu vou compartilhar com todos vocês e gostaria que você meditasse então nesse dia, nessa palavra, e eu creio que o Senhor ele vai falar ao seu coração assim como falou no meu. A palavra de Deus, ela está em Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 8, que diz assim: Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, irmãos, e o que a palavra de Deus fala aqui então é de Daniel, né? Daniel ele estava lá no Império Babilônico e ele era alguém que servia ao Senhor, né? Ele estava em uma terra que não era o seu povo, não era da sua família, não era da sua linhagem, e ele estava lá agora levado cativo, porque Judá, né? Porque o povo que diz que servia ao Senhor tinha se rebelado contra o Senhor. Sempre que isso acontecia, o povo era levado cativo. E aqui, né, não foi diferente, então, Daniel, ele estava lá, como eu disse, né, longe da sua terra, longe do seu país, e levado cativo para trabalhar agora lá no Império Babilônico. Ele se destacava devido à sua inteligência, à sua disciplina e também o seu temor diante de Deus. Então ali eles já tinham visto aqueles homens e o próprio rei que Daniel era alguém diferenciado, que Daniel era alguém que realmente ele tinha a presença de Deus em sua vida e ele fazia tudo corretamente. Como eles não tinham, a Bíblia diz que eles procuravam alguma coisa para achar algum erro em Daniel e eles não encontravam. Então, eles pensaram, vamos procurar algo que seja relacionado ao seu Deus. E ali, então, eles encontraram o quê? Que ele era alguém que orava a Deus e não aos deuses daquela época, não adorava não adorava o rei, não adorava, né, aqueles que eles consideravam deuses, né, mas ele adorava somente o nosso único Deus. E aí eles resolveram, então, usar isso contra Daniel e disseram para o rei, né, nós vamos aqui pedir para assinar esse edito e que todos os homens devam adorar somente ao rei e a mais ninguém. Como Daniel, né, era alguém que só adorava a Deus, então, né, eles fizeram isso realmente com o propósito de prejudicar Daniel. Resumindo, eles conseguiram, né, que o rei então assinasse esse edito e Daniel agora ele ficou sabendo do edito. Ele seria lançado na cova dos leões e não teria o que fazer. Já estava, né, assinado o edito, já estava decretado, aquele que não adorasse ao rei, não adorasse ali, né, o que eles determinaram, então ele seria lançado na cova dos leões.
Daniel, ele tinha muitas pessoas que ele poderia conversar, desabafar, pedir ajuda, mas o que a Bíblia diz que ele fez? Ele entrou no seu quarto, abriu a janela para a banda de Jerusalém, que era a sua terra, e ele orou ao Senhor. E ainda ele deu graças ao Senhor. Então, o que nós podemos tirar de lição disso? Que ele não desabafou com mais ninguém. Ele desabafou somente com o Senhor. Quantos de nós, não que nós não possamos desabafar com alguém, não que nós não possamos procurar uma ajuda de um profissional, mas assim, a palavra de Deus ela é enfática em dizer que nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos realmente fazer como Daniel. O que Daniel fez quando ele soube do edito? Ele não foi procurar mais ninguém a não ser Deus. Ele realmente confiava que Deus poderia e pode nos tirar de toda e qualquer situação. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje. Eu não sei qual é o problema que você se encontra hoje. E tem situações que realmente tiram a nossa paz, que realmente nos aflige, que realmente nos preocupa. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo para nós hoje, desabafe com o Senhor. Um desabafo com a pessoa certa. Realmente vai solucionar aquilo que nós não conseguimos solucionar. E soluciona, sabe por que soluciona? Porque a palavra de Deus diz agora, ainda no capítulo de número 6, e no versículo de número 20 diz assim, 19, capítulo 6, versículo 19 diz assim, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, o rei foi, né? E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei, ó rei, vive para sempre. Então o Senhor pelejou por Daniel, porque ele confiou no Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles homens que fizeram o edito, eles foram jogados na cova, juntamente com a sua família, não tinham chegado nem na metade da cova, e os leões já tinham estraçalhado eles. Por quê? Eles não clamaram a Deus. Eles não clamaram ao Senhor, como Daniel clamou. Então, nesse dia, a partir de hoje, não sei quantas pessoas você tem desabafado, mas desabafe com a pessoa certa. Desabafe com o Senhor. E com certeza o Senhor vai pelejar pela sua vida, assim como Ele pelejou pela vida de Daniel. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. E eu estarei aqui novamente daqui 7 dias no canal, apenas 7 minutos. E se você foi tocado por Deus, compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe também o seu comentário do que Deus tem feito na sua vida.